Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e hoje estamos com a aula de número 10. Essa lição ela vai falar do Cântico de Davi por perdão. É uma lição, nós estudamos bastante a lição de número 9, que ela falava louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. E lá nós citamos bastante o Salmo de número 51. Mas agora nós estamos com a lição de número 10. E essa lição aqui, ela começa falando assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo de número 8. Isso me chama a atenção até no livro de Gálatas, olhando a minha Bíblia aqui, esse Gálatas capítulo 6, versículo 8, ele me chama muito a atenção pelo fato aqui de você ceifar, de você semear, é algo que chama bastante a nossa atenção. Pelo fato que, até vou ver aqui o versículo, eu anotei aqui, o versículo de número 7 e 9, o 7 e o 9 diz assim também: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o versículo número 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Daí o versículo 10 ainda diz assim: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E me chamou a atenção esse versículo porque justamente eu faço uma pergunta para você: o que você tem plantado? Porque diz aqui: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que você tem plantado? O que você tem feito na casa do Senhor? O que você tem feito na tua vida? Você que serve a Deus. Você tem semeado no Espírito? Porque se você semeia no Espírito, então você vai ceifar a vida eterna. E é uma questão que muitos perguntam. Porque muitos estão aí, fazem as coisas na carne, fazem os desejos da carne, mas o resultado disso será terrível. O resultado disso será dramático. O resultado disso são coisas horríveis que acontecem. Agora, quando nós estamos na casa do Senhor, servindo a Deus, não necessariamente na casa do Senhor, mas se você planta coisas espirituais, você vai colher coisas espirituais. E uma delas, a vida eterna, que Deus tem preparado para nós. E o tema dessa lição, Cântico de Davi por Perdão, vai realmente mostrar a respeito dessa situação. O que Davi ele colheu ao plantar o seu pecado? O que Davi colheu quando um dia ele resolveu pecar? Então o Salmo de número 51, ele acaba comentando e falando a respeito disso. Olha o que diz aqui, sintetizando a lição. Na lição anterior, estudamos de uma maneira geral o livro de Salmos. E é claro que eu acabei comentando bastante a respeito desse livro, eu acabei comentando bastante o Salmo de número 51 também. Mas ele diz aqui: hoje nos concentraremos em um dos mais belos e tocantes salmos, o Salmo 51. Fruto de uma experiência pessoal que acarretou terríveis consequências para ele e para os que cercavam. Uma história de pecado, arrependimento, castigo e perdão que deu origem ao referido hino, ao referido Salmo de número 51. A introdução diz aqui: esse arrependimento é fruto da atuação do Espírito Santo em nosso coração, nos convencendo do pecado. Então esse salmo ele é muito lindo porque ali nós vemos Deus agindo na vida de Davi, o rei Davi, o salmista Davi. Nós vemos Deus operando na vida de Davi. Porque o único que pode nos mostrar que nós
estamos em pecado, aquele que nos convence é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence que precisamos nos arrepender. Só o Espírito Santo nos mostra o que devemos melhorar. Então o Espírito Santo agindo na vida ali de Davi. Porque Davi, ele se arrependeu do pecado dele. Então, a introdução fala isso. E daí fala desse salmo que revela a dor de uma alma que se afastou da santidade de Deus. E eu me deparo muitas vezes com muitas pessoas que um dia serviam a Deus, um dia adoravam a Deus, mas hoje estão aí no mundo sem a presença do Espírito Santo. E muitas pessoas que até dizem que se arrependem e que querem voltar para a casa de Deus, mas não conseguem voltar para a casa de Deus. Elas não têm força para voltar para a casa de Deus. Mas eu me deparo com situações que as pessoas, elas choram, elas querem e pretendem um dia retornar para o caminho do Senhor. Mas antes de eu dar prosseguimento à lição, a você que não é professor de escola dominical, a você que está assistindo essa aula e um dia pretende voltar para a casa do Senhor, volta. Volta para a casa de Deus. Volta para o Senhor. Ele espera você. Não deixe para depois. Não deixe para, um dia que eu estiver bem. Não, volta hoje mesmo. Volta para os caminhos do Senhor. Que o Senhor te espera. Assim como o pai esperou o filho pródigo e ele voltou, o pai espera você também. Ele espera o teu retorno. Ele espera você. Volta hoje em nome de Jesus. Mas vamos lá para a lição, né? Tópico 1. Mandamentos quebrados. Você conhece os 10 mandamentos, certo? Daí o comentarista aqui começa falando dos 10 mandamentos que encontra-se escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Depois ele fala para ler aqui, mas em seguida nós entramos aqui falando da história de Davi. E ele mostra aqui Davi na história do 2 Samuel, capítulo de número 11. Ele começa falando essa história aqui de Davi. Quando Davi, ele pecou. Diz o comentarista aqui. Lemos que Davi era um rei vitorioso quando enviou seu exército para combater os amonitas. Suas tropas sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi não estava com elas. Davi fez o quê? Ficou no palácio. E foi nesse momento que Davi, ele estava no palácio e ele pôde se deparar com uma bela mulher, Batseba. Pelo terraço ele viu essa mulher se banhando, a mulher do soldado Urias. E mesmo sabendo quem ela era, que ele se informou ali, ele perguntou a respeito. Mesmo assim, ele a cobiçou. E isso demonstra aqui a quebra de um dos mandamentos. Até diz a lição aqui, o 10º mandamento. Ele a cobiçou. E assim continua a história aqui, que ele não apenas a cobiçou, mas ele mandou chamá-la. Porque aquela mulher era muito linda. E Davi olhou, e a concupiscência dos olhos ali, ele olhou, cobiçou. E o problema foi que não foi apenas olhar. Ele deixou descer em seu coração o desejo por aquela mulher. Mas não parou aí. Davi, além de cobiçar, ele a chamou e cometeu um adultério com a mulher, com Batseba, que ali quebra-se o 7º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 14. E em seguida diz o comentarista aqui que mas Batseba ficou grávida, e para esconder o pecado, Davi cometeu um pecado pior, ou um outro pecado. Mandou matar o marido de Batseba, Urias. Então vejam a situação que o homem chega, ou a situação do pecado, como um abismo puxa o outro. Primeiro, começou observando ela, desejando, depois consumando o pecado, e depois ainda aí mandou matar.
Então Davi entra numa situação terrível aqui, o Davi, rei Davi, segundo o coração de Deus. E essa lição trata esse assunto aqui, o cântico de Davi por perdão. E esse cântico, é claro, que é o Salmo de número 51. Aí nós vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 fala assim: Davi é desmascarado. Diz aqui, essa é uma história triste. Verdade, mas ela não termina assim. Davi escondeu seu pecado dos homens, mas de Deus não escondeu. O Senhor enviou ao palácio o profeta Natã, que desmascarou Davi, acusando-o duramente de todos os pecados cometidos. Aí nós olhamos no capítulo de número 12 de 2 Samuel, e versículos 7 a 15, dizendo bem assim, ó: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E aí ele continua falando, porque no início disso, ele fala que o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, o homem rico deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi, diz aqui, se acendeu de grande maneira com aquele homem. Então ele queria saber quem era aquele homem que fez isso. Quem era aquele homem que era rico e cometeu esse pecado, tirando a única coisa daquele pobrezinho. Aí o profeta Natã fala: Pois é, tu és este homem. Veja a situação. O rei Davi, naquele momento ali, ficou totalmente chocado, porque ele falou até que e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele mandou castigar aquele homem, mas era ele o próprio homem. O profeta Natã chegou e falou para ele. No Antigo Testamento, eles eram chamados também de videntes. Detalhe, esse vidente não é o vidente que vocês ouvem aí nas esquinas e cobrando e vendo coisa. Tá? Esse vidente eram os profetas. Eles eram chamados também de videntes, tinha esse nome. Que não são esses videntes modernos aí que você vê. Mas o profeta Natã então mostrou para ele o pecado que ele cometera. E diz aqui o comentarista: uma acusação grave contra o rei. Isso não era perigoso para o profeta? Sim, seria perigoso. E muitas vezes Deus ter falado coisas para você e você não ter entregue para líderes aí. Isso vai ser cobrado. Porque se Deus tem chamado você como profeta e tem falado para você entregar algo para alguém e você não tem entregue, isso é para lembrar aqueles que acreditam nos dons, que existe o dom de profecia, tá? Para lembrar você que está me assistindo, que se Deus tem dado visões para você e tem mandado você falar e você tem medo de entregar para o teu líder, cuidado, tome muito cuidado. Natã, ele não se acovardou e foi diretamente ao rei entregar. E um detalhe que me chama a atenção, que no mesmo capítulo de número 12, no versículo 11, ele fala assim: Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Foi entregue essa profecia também. Daí quando nós vemos no capítulo 16, o versículo 22, nós olhamos se cumprindo essa profecia, dizendo bem assim: Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Veja bem, os capítulos depois ali, Absalão se rebelou contra o pai dele, Davi, e foi lá
e entrou nas concubinas do pai dele. Algo aqui que a entrega do profeta Natã dizendo, um dos castigos, vamos dizer assim, para Davi. O outro é que o filho de Davi morreria, que era o filho do relacionamento que ele teve, ou do adultério que ele praticou com Batseba, e realmente o filho recém-nascido, ele adoeceu e morreu. Então nós vemos Deus agindo aqui, e Davi sendo desmascarado nesse tópico de número 2. No de número 3, fala assim, um salmista quebrantado. Aqui, ele demonstra um quebrantamento, já entrando no Salmo de número 51, aqui um quebrantamento de Davi. Davi escreve esse salmo com muita dor no coração. Davi escreve esse salmo totalmente triste, abatido ali, porque ele observa o erro que ele cometeu. E não só observa, como muitos observam e não mudam de vida, mas Davi, segundo o coração de Deus, era diferente de Saul. Saul, quando desobedeceu, perdeu o reinado. Por quê? Porque Saul não se arrependia verdadeiramente. Saul, ele pecava, e ele tinha um remorso, mas ele não se arrependia. Davi, nós vemos aqui no versículo 11 e 12, Davi, num de uns momentos do Salmo 51, esse cântico maravilhoso dele, ele dizendo assim, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Aqui nós vemos Davi arrependido, chorando na presença de Deus, pedindo para que não seja lançado fora da presença do Senhor. Aqui ele demonstrando que ele queria estar na presença do Senhor. Aqui nós vemos ele quebrantado mesmo, entregando a vida dele para o Senhor. Olha, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença também. Isso é tremendo quando nós lemos aqui no tópico 3, esse salmista Davi quebrantado. E isso é tremendo mesmo. Porque daí, diz aqui o comentarista, Davi mostra aqui a consciência da principal consequência do pecado. E do quanto isto o assusta. A perda do relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Ele tinha uma preocupação. E é isso que nós temos que ter nos dias de hoje. Você, professor de escola bíblica dominical que está me assistindo, você, aluno que está assistindo, você, pessoa que de repente não está mais servindo a Deus, hoje é um momento de você se preocupar e não perder esse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, que muitas pessoas estão deixando de lado isso, no corre-corre do dia, na vida corrida, no tempo que passa rápido. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Deus, ele continua mesmo ontem, hoje e sempre. Nós temos mudado. Qual é o teu relacionamento com o Senhor? Davi, ele encontra-se quebrantado. E você? Como você se encontra? Como há esse quebrantamento? A continuação aqui diz aqui um ponto importante deste salmo, mostra a intimidade de Davi com Deus e de que a compreensão da sua vontade está presente. No versículo 17 ele diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Realmente Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E você? Como você se encontra? Tópico 4. As lições do Salmo 51. Davi cometeu um adultério e ordenou um assassinato para encobrir seu pecado. Quanta gente tem fugido? Quanta gente tem colocado culpa nos outros e corrido aí fugindo do seu pecado? Não adianta fugir de Deus. Aquele que confessa o seu pecado e deixa ele, alcança a misericórdia. As pessoas não entendem isso. Ao ser confrontado pelo profeta, se arrependeu sinceramente e apesar de sofrer o castigo e as consequências de seus atos, Deus o perdoou e restaurou sua santa comunhão com o rei de Israel.
Depois ele fala aqui, o Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, ele amava a Deus e ele teve um arrependimento. Então esse salmo aqui, ele nos traz algo tremendo, confessando o seu pecado, pedindo a misericórdia de Deus, chorando na presença de Deus e colocando-se como alguém que necessitava e precisava ser dependente de Deus a todo momento. Deus espera isso de mim e de você. Deus espera de você, professor, Deus espera de você, aluno, Deus espera de você, meu amigo que está assistindo, que nós venhamos a confessar os nossos pecados e ter uma vida com Deus sincera, um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus espera de mim e de você. Então esse salmo de número 51, ele é um perdão que Davi pede, um perdão que ele está pedindo a Deus. E por causa desse pedido, ele alcançou a misericórdia de Deus. Ele alcançou o amor de Deus, que ele é infinito, e a misericórdia dele é infinita. Mas nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Quando pecamos, existem consequências? Infelizmente, existem consequências. Mas nós superamos. Então que você venha entregar a tua vida para o Senhor e venha confessar o seu pecado, tem consequências? Tem. Mas o Senhor, ele vai ouvir o nosso clamor e o nosso arrependimento vai nos abençoar. Temos que realmente ser sincero com Deus. Está com problema, está com pecado, fala com Deus. Seja sincero, peça perdão. E você vai ver que o Senhor, ele vai abençoar você. O Senhor, ele vai mudar a tua vida completamente. Então, a aula de hoje, essa lição de hoje, é para falar sobre esse perdão. Que você venha pedir perdão para Deus. A próxima aula, ela será o louvor de Davi. Mas eu já quero agradecer a todos vocês que têm apoiado, a irmã Janice, pastor Caramuru, presbítero Márcio Mainardes, que na descrição eu vou colocar o link do canal dele, ele que essa lição juvenil eu passo, ministro essa aula, mas a lição de adultos é o presbítero Márcio Mainardes que passa. Então assista lá também. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Fique na bênção. Dá um like lá, tá? Compartilhe. E Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.